boa noite para todos e para todas. Chegamos aí à nossa 12ª aula, onde aprenderemos sobre o grupo 5, o grupo da indecisão. Então, primeiramente, se você não está inscrito no canal, deixe sua inscrição, deixe o like aí e também um comentário. Nosso curso está já quase se findando, teremos ainda mais algumas aulas. Estamos no grupo 5, iremos até o grupo 7, então, e finalizaremos. Então, foi um curso grande, aí um curso que tem capacidade de formação, porém você saiu com a formação completa e com um olhar diferente na avaliação. Primeiro grupo aí, o grupo da indecisão, você vai ter o primeiro floral, o floral cerato. As virtudes que esse floral ele traz para o paciente: ele traz a capacidade de decidir, ele também traz a confiança na voz interior. Então, ou seja, aquele paciente ele vai aprender a ouvir uma voz interior que ele tem. Ele sabe tomar decisões a partir do momento que ele começa a utilizar os florais, ele começa a tomar decisões. Não é aquele paciente que é influenciado pelos outros. Quando o paciente ele necessita desse floral, ele tem conhecimento, porém duvida de sua capacidade. Então, é uma pessoa que faz curso, é uma pessoa que se especializa, é uma pessoa inteligente, porém ele duvida da sua capacidade, ele duvida que pode caminhar sozinho. Ele sempre solicita o conselho dos outros para tomar uma decisão, ele demora para decidir. Então, é aquela pessoa que vai na loja de roupa e demora para sair e demora para decidir a roupa que vai utilizar. Então, precisa de uma opinião de uma amiga, de um amigo, para ver se a roupa ficou legal. E não só sobre isso, várias situações aí, na compra do carro, na compra da casa, e aí muitas vezes até na escolha do relacionamento se utiliza da opinião do outro para decidir. Então, essa pessoa ela é um indicativo para utilizar o floral de cerato. Então, ele sempre quer saber o que o outro faria. Então, chega seu Francisco, quer comprar um carro, ele vai lá e pergunta a Dona Lourdes: Dona Lourdes, a senhora compraria aquele carro lá? Aí Dona Lourdes fala: eu não, eu gosto de carro assim. Então, ele vai também não decide comprar. Então, é uma situação da famosa Maria vai com as outras. Então, o que a massa prega, então vai atrás. Então, isso aí as indicações do floral de cerato. Quando o paciente chega na sua avaliação para a anamnese, você vai ver que ele tem dúvidas em suas decisões, ele tem sede de informações. Então, é aquela pessoa que sempre está fazendo curso, está se atualizando, está sempre correndo atrás. Então, pós-graduação, mestrado, é uma pessoa que ela é inteligente, ela é bastante sábia. Ela adquire o conhecimento, porém não utiliza, ela não sabe como utilizar e sempre recorre aí à opinião dos outros. Ela precisa da aprovação dos outros para trilhar os seus caminhos e também tem a tendência de imitação. Então, se ela vê que o amigo começou a fazer uma determinada coisa, ela também tende a imitar. Então, muita gente já está se enquadrando aí nesse floral, o floral de cerato, que você pode utilizar aí 4 gotas 3 vezes ao dia. No tratamento, quando você começa a utilizar o floral, o paciente ele vai se apresentar intuitivo e curioso. Então, ele vai correr atrás da sua própria sabedoria, ele vai buscar, vai ser curioso, ele vai ser capaz de organizar as informações e de forma prática utilizar. Então, ele vai ter o conhecimento adquirido e ele vai utilizar esse conhecimento que ele adquiriu. Ele não vai depender da opinião do outro para utilizar esse conhecimento. Ele vai defender suas próprias decisões e vai entrar aí na confiança e não vai está dependendo de opiniões de terceiros. Ele vai ter seu foco, ele vai defender suas decisões.
algumas afirmações que esse paciente vai te trazer. Ele pode falar: eu aprendo a escutar e confiar em meu saber interior. Eu encontro a confiança para seguir o que é certo para mim. Minhas ações são um facho de luz para os outros. Então, são algumas afirmações que esse paciente vai estar te trazendo. Temos o floral de gentian, então um floral também utilizado para pessoas indecisas. Então, esse floral, as virtudes desse floral: a fé, a determinação na busca da alegria interior e também a fé em Deus e fé no sentido da vida. Então, é um floral aí excelente para adquirir fé, para você crer no sentido da vida e também para você que acredita em Deus ter confiança no poder de Deus. Eu particularmente acredito no poder e na transformação de Deus. Então, pessoal, quando o paciente ele tem necessidade de utilizar esse floral, ele tem uma visão pessimista. Então, é aquele paciente que tudo ele pensa que vai dar errado. Ele tem uma depressão profunda. Ele tem uma melancolia. Então, aquele paciente melancólico, meio choroso. Ele tem desânimo frente aos desafios e dificuldades. Então, vem um desafio, uma dificuldade, ele já começa a ficar desanimado. Ele pensa que não vai conseguir. Isso aí, muitas vezes, o estudante, quando vai fazer uma prova, ele fica um pouco desanimado e fica preocupado. Então, você pode administrar esse floral. Então, desânimos nas perdas financeiras. Então, se ele tem uma perda financeira, ele entra em um estado depressivo, um estado de depressão profunda. Isso é perigoso. Então, se ele tem uma perda no relacionamento, ele também entra no estado de depressão profunda. Chega o seu Francisco: doutor, saí, doutor, quando eu voltei estava a esposa com o Ricardão, então tive que terminar, mandei embora. Porém, doutor, fiquei aí com a depressão profunda e com isso aí eu não tenho dormido direito, tenho passado mal. Então, você pode utilizar esse floral nessa situação, floral de gentian. Na anamnese, então, você encontra aí muitas vezes crianças desmotivadas. Então, aquela criança que muitas vezes sofre o bullying na escola e ela está desmotivada. Então, pessoas com agravamento de doenças terminais, ele vai chegar, então, se a doença agravou, ele entra no estado de depressão. Hoje eu estou trocando aí o estado pelo estrado, mas é estado de depressão. Então, quando ocorre a morte de algum familiar, esse paciente entra aí também no estado de depressão, nas brigas conjugais. E também esse paciente é um paciente que ele sabe o motivo dele estar deprimido. Então, ele está deprimido pela morte de um familiar, pela briga conjugal, pelo agravamento de uma doença terminal. Então, ele sabe o motivo, ele sabe o que está afetando ali a sua paz. Algumas afirmações que esse paciente pode trazer: eu persevero apesar dos aparentes revés. Eu aceito cada experiência como uma lição valiosa. Eu tenho confiança no sucesso final. Eu sou direcionado pelo Espírito. Então, são afirmações, pessoal, que o paciente vai estar falando durante a avaliação. Automaticamente você vai ver ele pronunciar isso aí. Nem sempre, porém, em algumas situações, quando o paciente realmente se abre, ele vai estar fazendo essas afirmações aí. Então, com o tratamento, quando você começa o tratamento com esse floral, o paciente ele vai aprender a conviver com o conflito, ele vai conseguir ver a luz no fim do túnel. Então, aquele paciente que vai ter aquela esperança, ele vai compreender que o conflito é necessário. E muitas vezes o conflito é necessário. Na situação de seu Francisco, vamos pegar o exemplo aqui,
Vale lembrar que é uma suposição, né? É um exemplo, isso não aconteceu. Mas chega seu Francisco e topa lá numa traição. Então é necessário ter o conflito para findar esse relacionamento. Então esse paciente ele realmente necessitou do conflito e ele vai conseguir compreender que esse conflito foi necessário. Então isso aí é uma característica da utilização desse floral. Ele vai compreender que não existe obstáculo intransponível. Então ele vai conseguir realizar suas tarefas, ele vai ter decisão nas suas tarefas. O terceiro floral que temos aí é o goze. Então, a virtude desse floral, ele promove a esperança ao paciente. Então, quando o paciente ele precisa utilizar esse floral, ele tem uma falta de esperança, ele é presente em pessoas com doenças crônicas, então doenças em estados terminais. Esses pacientes são indicados para utilizar esse floral, e pacientes que não têm mais esperança no tratamento. Então ele está em um tratamento que ele não tem mais esperança, ele está apenas para o dizer comum, para dizer que não fez nada. Então ele está ali não para buscar a cura, mas por desencargo de consciência. Então, pessoal, você pode utilizar esse floral para que esse paciente ele possa ver a vida de uma forma diferente. Na anamnese você vai analisar e vai ver que esse paciente é aquele paciente que ele desiste fácil, aquele paciente desistente, ele não tem energia e ele permite que os parentes indiquem o tratamento. Então ele vai chegar eu não acreditava no tratamento, mas fulano de tal, meu parente, me indicou a fazer a sessão. Eu vim aqui para ver, só para satisfazer a vontade do parente, mas eu não acredito. Então são situações que você vai presenciar com esses pacientes. As afirmações desse paciente: eu aceito os altos e baixos da vida, eu permaneço cheio de esperança apesar das dificuldades, eu tenho fé no correto desenrolar do meu destino. Então ele tem essa mentalidade, porém não é assim que acontece. Quando esse paciente é submetido ao tratamento com esse floral, com o floral de goze, o paciente ele vai apresentar fé e certeza positiva. Ele não se deixa influenciar. Então, se o médico chegou, deu um diagnóstico que é terminal, deu 5 dias de vida para ele, ele não vai se deixar influenciar. Então, a fé é importante também no processo de cura. E isso não vale só para florais. Nos tratamentos aí de fisioterapia, se o paciente ele chega com aquela desesperança, ele não vai melhorar. Ele tem que ter a esperança. E aí tem estudos, tem artigos comprovando a eficácia da fé nos tratamentos. Então o paciente ele precisa ter a fé e a confiança que ele vai melhorar. Em algumas situações ele realmente não vai melhorar. Um paciente em estado terminal que realmente já está nos seus últimos dias de vida. Mas essa fé pode melhorar sua qualidade de vida. Então esse paciente, quando utiliza o floral de goze, ele não vai se deixar influenciar por circunstâncias e pessoas. Temos aí o Orne-Bem, crava-língua. Então a virtude desse floral, ele promove confiança para o paciente. Então todos esses florais de indecisão, do grupo de indecisão, eles estarão aí promovendo confiança para o paciente. Quando esse paciente ele necessita desse floral, quando ele é indicado para utilizar esse floral, ele tem um esgotamento mental, e também é aquele paciente que no começo da semana já imagina a rotina e já começa a exaustão mental. Então ele já começa a semana cansado. Então ele tem dúvida sobre suas forças no trabalho. Então chega a segunda-feira, tradicional segunda-feira, seu Francisco, que apesar de ser aposentado, ele ainda trabalha. E um fato, pessoal, que eu vou trazer sobre o seu Francisco
é que, por ele estar presente sempre nos cursos, aqui é minha clínica. Se eu andar um pouquinho ali à frente, uns 15 metros, eu chego na casa do seu Francisco. Então é bem pertinho da clínica. E na própria casa dele tem um comércio onde ele atende ali e trabalha. Então chega segunda-feira, seu Francisco: doutor, tô cansado, não vou trabalhar. Essa segunda-feira, toda segunda-feira eu tenho um esgotamento, e já começa a imaginar a semana. Então você pode utilizar esse floral para amenizar esse cansaço mental, para diminuir essa exaustão mental. Na anamnese, esse paciente ele pode trazer dor de cabeça, ele tem um excesso de rotina, uma exaustão no trabalho, ele procrastina as tarefas diárias. Então, se ele tem uma determinada tarefa para fazer até meio-dia, ele vai enrolando, ele pega o celular, ele conversa com um amigo, ele vai beber água, ele vai fazer um exercício, e ele vai deixando para o final a tarefa. Então você pode utilizar esse floral, e muitas vezes esse paciente é aquele paciente que ele não é pontual, ele chega atrasado. Então você pode utilizar esse floral também para esses pacientes. Esse paciente geralmente ele levanta exausto, ele dorme, mas acorda já cansado. Então é um floral excelente para corrigir tudo isso aí. As afirmações: eu afirmo energia e vitalidade para minhas tarefas na vida. Eu estou interessado e envolvido naquilo que faço. Eu preencho o propósito de minha vida através do servir com determinação no mundo. Então são afirmações do paciente que vão chegar ao seu consultório. Quando você inicia o tratamento com esse floral, o paciente ele vai apresentar uma vitalidade mental, prazer no trabalho. Então segunda-feira seu Francisco vai estar lá cedinho, trabalhando cedinho. Ele vai parar de procrastinar. Então ele vai fazer, para quem não sabe o que é procrastinar, é retardar uma tarefa. Então eu tenho uma coisa para fazer, eu vou enrolando e vou deixando para o final, e acaba que sempre faço às pressas. Então esse paciente ele vai ter também prazer no trabalho, ele vai ter prazer no passear com a família, com a esposa, e também vai ter uma melhora nas relações conjugais. Temos o floral de escleranthus. As virtudes desse floral é o equilíbrio, a decisão também. Quando esse paciente ele tem indicação para utilizar esse floral, ele é aquele paciente extremamente ativo, ele se interessa e desinteressa ao mesmo tempo, é um paciente bastante indeciso, ele tem dificuldade para decidir, ele vai de extremos de alegria à tristeza, e ele não pede opinião para os outros. Então é aquele paciente que ele está no pedestal, ele não pede opinião para os outros. E na anamnese você vai analisar que ele é indeciso, não se concentra e muda de assunto na mesma conversa. Então ele está conversando sobre o futebol, na mesma conversa ele já entra sobre a política, sobre a Fórmula 1, sobre a religião. Então aquele paciente que ele perde o foco na sua conversa, ele é indeciso na sua conversa, ele não se concentra na sua conversa. As afirmações: eu afirmo estabilidade e equilíbrio em tudo que faço. Eu sou decidido no pensamento e na ação. Eu atuo a partir da clara certeza e da firme convicção da minha verdade interior. Então, são afirmações que o paciente vai te trazer. Quando você inicia o tratamento com esse floral, o paciente vai ter um poder de concentração, ele vai decidir melhor, de melhor maneira, ele vai ter autoconfiança e também determinação. Temos aí o floral Wildwort. É um floral que promove aí nas virtudes a vocação e o propósito de vida. Então, paciente que não tem propósito, não sabe o que está fazendo na face da terra, você pode utilizar esse floral. Então, quando o paciente ele tem necessidade de utilizar esse floral, ele não conhece sua vocação, geralmente são pessoas ambiciosas, preferem dirigir o próprio barco,
e acha difícil se ajustar à sociedade, porque ele é aquela pessoa que ele dirige o próprio barco, ele não precisa de ninguém. Na anamnese, o paciente ele não encontra direção na vida, ele é um paciente que tem tédio e ele é indeciso. São aí informações na anamnese. As afirmações desse paciente: eu crio e atraio as oportunidades necessárias para meu destino. Cada experiência na vida traz uma compreensão mais profunda no meu propósito. Eu sou uma alma plena de propósito, encontrando significado nas tarefas de vida. Quando o paciente inicia o tratamento com esse floral, ele vai passar a reconhecer o seu potencial, ele vai ter uma clareza mental e também vai ter o senso de missão. Para finalizar, quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então encerramos essa aula e amanhã teremos 2 grupos de florais para fechar esse excelente curso. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então, forte abraço para todos, deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.